Mas, para mim, juiz que adultera a data de documento e forja prova retroativa para perseguir opositores políticos é, na verdade, bandido. Bandido e mafioso. O Brasil precisa ter coragem de dizer: Alexandre de Moraes, você é um bandido. A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal ouviu nessa terça-feira o Eduardo Talhaferro. Você já deve conhecer o Talhaferro, ele foi o chefe da infame Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. E ele foi ouvido sobre o uso ilegal da estrutura do TSE pelo pseudo-juiz. E na época o pseudo-juiz também no TSE, Alexandre de Moraes. E o que ele revelou, isso sim é muito sério. Primeira coisa que eu tenho para comentar sobre isso é sobre a data da audiência. E eu não sei de quem foi a brilhante ideia de convocar o Talhaferro para falar essas informações que são chocantes, relevantes, cruciais, no meio do julgamento mais importante, talvez, da história do país. Aliás, eu não sei por que o Talhaferro resolveu utilizar o Senado para fazer essas revelações ontem. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se fosse feito na semana passada, nós tínhamos uma imprensa desesperada por pauta. E aí eu já expliquei aqui o que se chama de agendamento, né? Agendamento é quando você tem a capacidade de decidir o que vai ser discutido na sociedade. E a imprensa tem essa capacidade de agendamento porque quando ela começa a falar assim, Paulo Figueiredo usa caneca vermelha em programa... E se isso sai em todos os programas do Brasil, isso é um assunto que passa a ser discutido, então passa a ser agendado, a discussão passa a ser agendada na sociedade, né? Quando você tem temas muito grandes que vão dragar a opinião pública, esse não é o momento de você querer agendar uma outra conversa. Isso é meio elementar de teoria da comunicação. Não é uma coisa assim, estou falando de uma coisa... nossa, caramba, Paulo Figueiredo, como você saca desse assunto? Não. E o seu bom senso vai dizer isso. Né? Se está todo mundo... Se você está tendo um incêndio dentro da sua casa, você não vai querer começar a discutir com seu marido onde é que ele está deixando a toalha molhada. Porque isso não vai ter nenhuma atenção. Então, como o julgamento do Bolsonaro é o julgamento mais importante da história do Brasil e drena toda a opinião pública e todas as manchetes, muitas pessoas acabaram não vendo o Talhaferro no Senado porque estavam ocupadas assistindo o julgamento dos réus lá do golpe da Disney. E a mesma coisa, a disputa dos espaços nas manchetes dos jornais. Isso fez com que as falas do Talhaferro, apesar de terem uma importância enorme, ficassem indubitavelmente em segundo plano e não tivessem muita repercussão além da bolha da direita nas redes sociais. E aqui, quando eu falo que a data foi ruim, não é criticando quem quis fazer a audiência, não mesmo. A audiência foi excelente, eu estou dizendo que o timing não foi bom. Prova que são pessoas com boas intenções, mas os movimentos da direita carecem de estratégia, visão mais ampla do cenário. Eu acho até que a estratégia foi: não, vamos tentar criar um desconforto para o julgamento, vamos antagonizar o julgamento. Não, cara, você não consegue disputar isso. Por isso eu vou usar aqui o Paulo Figueiredo Show, pelo menos um pedaço disso, para falar sobre alguns pontos elencados pelo Talhaferro, porque eles são importantes. Me parece que um dos pontos mais relevantes expostos pelo Talhaferro é a questão da produção da documentação que baseou diversas ações do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Vejam, por exemplo, o que ele mostrou sobre aquele famoso caso dos empresários, lembram? Dos apoiadores do Bolsonaro, que foram alvos de busca e apreensão por causa de mensagens trocadas no WhatsApp. Vejam esse vídeo aqui. Aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui. E se quiser eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. Esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser, nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, se não me engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23.
Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data, e o que aconteceu de grave naquilo. E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis, ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos sujeitos auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, e mais tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado, isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano, ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo, e olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente, foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. Vamos lá, Talhaferro agora está nos dando informações importantes e tal, mas daquele momento eu comecei a perceber que tinha algo errado. O programa aqui de semana passada eu estava mostrando ele, kkk, vamos ferrar esses caras, bababá, babá. Um monte de absurdo, usa criatividade, não sei o que. Naquele momento ele percebeu que tinha alguma coisa errada. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador, e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo, para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as FETs circuladas, essas FETs, quais os objetivos, quais os dados que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. E eu acredito que foi feito colocado isso anterior. Então não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas FETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor. Se o senhor puder mostrar para a gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é a ajuda auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Talhaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado, e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Vocês estão entendendo? O Guilherme Amado, no dia 17 de agosto de 22, publicou a seguinte matéria. Exclusivo. Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja as apps. Nessa matéria, o Guilherme Amado diz que empresários apoiadores do presidente Bolsonaro estavam defendendo um golpe de Estado caso Lula fosse eleito. E aí ele apresenta alguns supostos diálogos desses empresários. O Alexandre lê a matéria e, com base apenas no que escreveu o Guilherme Amado, ele manda a Polícia Federal na casa de todos esses empresários. Sem prova, sem investigação, sem devido processo legal, sem nada além da reportagem de um jornalista medíocre que trouxe diálogos que ele sequer tinha como saber se eram verdadeiros ou não. Entendem o que é pseudo-juiz? E aí, para não deixar claro que esse criminoso fundamentou a operação policial contra os empresários com base em reportagem do Guilherme Amado, ele comete mais um crime e orienta de maneira posterior à operação a produção dos documentos que supostamente eram para ter justificado a própria operação. Já de posse desses documentos, ele vira para a mídia e para o STF e diz que esses documentos é que foram a base na operação. Vocês estão entendendo isso? O cara primeiro manda a Polícia Federal na casa dos caras, inicia uma devassa na vida financeira deles, e depois ele manda a equipe dele preparar um relatório com uma data forjada, falsa,
fraudulenta para dizer que ele tinha base para perseguir esses caras. Eu não sei vocês, mas para mim, juiz que adultera a data de documento e forja prova retroativa para perseguir opositores políticos é, na verdade, bandido. Bandido e mafioso. O Brasil precisa ter coragem de dizer: Alexandre de Moraes, você é um bandido. Você é um criminoso. Você é um pseudo-juiz. Mas não acaba por aí, não. Porque toda boa máfia tem os seus capo-regimes. O capo-regime é um cara com alto cargo na máfia que chefia um outro grupo de mafioso que é ligado à máfia principal. E um dos capo-regimes do Alexandre de Moraes chama-se Paulo Gonet. Ou melhor, apóstata Paulo Gonet. Muito católico, com a fé muito grande, meu Deus, quer ir, porra, beijar o Papa. Muito católico. Vamos ver o que o Talhaferro revela sobre o católico Paulo Gonet. Bota aí. Também, como o senhor falando direto com o Paulo Gonet, é isso? O que o senhor falava direto com o Paulo Gonet? O que o senhor falava direto com o Lucas, que era assessor dele? Quais eram as demandas que eu não consegui ler rapidamente? Peraí. O Talhaferro falava direto com Paulo Gonet. Aqui entender. O senhor podia explicar pra gente qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonet ou com o senhor Lucas? O que eles pediam? Aqui tá bem claro, senador. Assim, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Dr. Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Tá aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa tá aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam pra gente, pra que enviar, assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, o pacotinho de 100, 200, seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi para o Lucas, propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei. Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas. Eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. Vai dar ruim, vai. Entendam, o que o Talhaferro está denunciando é uma coisa que tem impacto sobre todo esse processo desse golpe da Disney. O Eduardo Talhaferro, que era um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, é contatado pelo secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral a pedido do apóstata Paulo Gonet, para que eles conversassem sobre um assunto que foi tratado em uma conversa sigilosa entre o próprio Gonet e o Alexandre de Moraes. Então, o que foi pedido nessa reunião? Foi conversado entre o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que foi? O que o Talhaferro afirma é que o Gonet queria saber quem o Alexandre queria que a PGR perseguisse e denunciasse. E o próprio Talhaferro enviou diretamente ao apóstata Paulo Gonet os pedidos combinados entre ele, Gonet e o Alexandre. Entre ele, o Talhaferro e o Alexandre. Vejam, isso mais do que nunca mostra, sim, que há de verdade uma organização criminosa nesse caso do julgamento do golpe da Disney. Mas organização criminosa não é chefiada por Bolsonaro, composta por Paulo Figueiredo, Almirante Garnier, Braga Neto, sei lá quem. Não. É uma organização criminosa chefiada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e composta, dentre outras pessoas, pelo apóstata Paulo Gonet. E eu tenho que dizer, que triste fim para esse apóstata. Ele merece sim mesmo o que está por vir. E o que está por vir? Ora, veremos. Tic, tac. Tic, tac. Veremos.
eu posso dizer, né? Eu terei minha vingança nessa vida ou na próxima, como diz o general Maximus. E agora que tudo isso foi exposto, todos os políticos da oposição devem encaminhar isso ao Ministério Público. Porque nós estamos falando de apuração de crime. Ah, mas não vai acontecer, não, mas precisa ser enviado para que os que arquivem também sejam cúmplices. Há um dever moral de exigir a anulação do processo do golpe da Disney. Ah, vai acontecer? Não, mas tem que pedir, como bem fez a senadora Damares Alves. Porque é absolutamente inaceitável que o promotor do caso e o juiz que vai julgar se encontrem nos bastidores para combinar a estratégia de perseguir pessoas específicas. Ou então isso só era errado na Lava Jato? Ora, a condenação do Lula não teve exatamente isso como uma das bases para sua anulação? Por que então o processo contra Bolsonaro e os demais réus deve continuar? Ora, a oposição, e eu volto a dizer, é uma pena que isso tenha acontecido no meio do julgamento. Eu espero, porque o julgamento interrompe hoje, só retoma na semana que vem. Eu espero que a oposição levante um pouco mais essa pauta para dar visibilidade a esse assunto, da mesma forma que o PT e a esquerda fizeram quando isso aconteceu com Lula. Que agora é hora de fazer barulho com essa história.